Bom, meu nome é Rodrigo Gabriel, eu tenho 24 anos, eu cresci na igreja e eu cresci ouvindo falar do Espírito Santo, ouvir falar de Deus. Mas conforme o tempo foi passando com as amizades na escola, o brilho do mundo foi me chamando a atenção. E eu fiquei dividido, entre o brilho do mundo com a luz do Espírito Santo. Eu queria ver qual que era mais atrativa para mim. Em um determinado momento da minha vida, eu fui morar no interior de São Paulo, por conta da minha ex-profissão, eu fui jogar futebol lá. E quando eu estava longe de todo mundo, eu não tinha supervisão da minha mãe, eu não tinha supervisão do pastor, e eu esqueci que Deus estava me olhando. Então ali eu comecei a fazer tudo de errado. Eu me envolvi com bebidas, drogas e baladas, e eu fiquei nesse período durante 5 anos. E quando eu retornei para São Paulo, eu comecei a ir na igreja, mas eu ia forçado, porque a minha mãe ficava insistindo: Rodrigo, você tem que ir na igreja, Deus está com saudade. Então, para ela parar de falar, eu comecei a ir. Mas eu ainda não tinha entendido o real propósito do Espírito Santo. Então eu ia só para ela parar de falar. Em um determinado momento eu decidi, foi uma decisão racional. Eu falei assim, se acontece com todo mundo, se tem gente que chegou hoje na igreja e ela entende, a vida dela começa a andar, ela é batizada com o Espírito Santo, eu vou fazer esse teste. E aí eu entreguei a minha vida para o Espírito Santo. Pelo fato de eu ter me afastado já conhecendo a palavra, o diabo ele soprava maus pensamentos, falando que eu não era digno. Então o primeiro processo para eu me entregar para Deus foi me libertar desses pensamentos. Que eu não sou digno, que Deus não ia ouvir a minha oração. E depois foram as más amizades, eram muitas, até pelo meio que eu era envolvido, eram muitas más amizades, maus costumes de fazer as coisas de uma forma religiosa. Eu tive que abrir mão das minhas vontades, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. Eu achava que o Espírito Santo tinha que se encaixar com o meu jeito, mas aí quando eu entendi que eu sou apenas servo, que é eu que tenho que me encaixar na vontade do Espírito Santo, eu abri mão do meu jeito, do meu eu passei a ouvir mais, passei a obedecer em casa também, porque isso foi um processo muito difícil para mim. Eu lembro que eu participei da reunião das 7 da manhã, e aí eu estava indo para casa quando o Espírito Santo falou assim, volta, participa de novo da reunião. E eu fui de novo. Só que eu participei de uma forma totalmente diferente como eu participei da primeira reunião. Eu falei, meu Deus, agora é uma oferta pura para o Senhor. E ali eu estava sentado na segunda fileira, eu lembro até hoje, eu estava sentado na segunda fileira, no segundo banco, e o pastor falou assim, não é no sentir, mas eu profetizo, receba o Espírito Santo. E eu abracei aquela palavra de uma forma tão grandiosa que o Espírito Santo na hora falou assim, pronto, agora sim, agora todo o esforço que você fez até aqui foi recompensado. E é muito gratificante, porque o Espírito Santo ele condiciona a gente para vencer as lutas. Por mais difícil que seja, o Espírito Santo que está dentro da gente, ele direciona a gente. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo foi uma alegria imensa. E não foi um sentimento, foi uma certeza que o próprio Espírito Santo falou assim, Rodrigo, agora você é meu. Eu te dou condição para você vencer todas as propostas do mal. Eu dava muito ouvido às vozes do mal antes. E hoje eu consigo entender, eu consigo rebater essas vozes com uma única voz. Hoje eu sou alegre, por mais que a situação não esteja favorável, por mais que eu esteja no meio da tempestade, eu consigo ter paz. A paz ela é nítida. O Espírito Santo ele é um espírito que faz a gente resistir nesse mundo. Então eu abraço o Espírito Santo como o espírito de resistência, para poder resistir às ofertas, resistir tudo. O Espírito Santo para mim é resistência, permanecer na presença dele. Sem o Espírito Santo a gente não consegue permanecer.